Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente conversar aqui sobre o nosso gigante da colina. Bom, vamos falar sobre Copa do Brasil, tem novo local a partida entre Vasco e União Rondonópolis, né? Você vai saber que nesse vídeo vamos trazer mais detalhes, mas o jogo vai acontecer no Espírito Santo, lá em Cariacica. Vamos falar sobre GB, que estava fechado com o Fenerbahçe da Turquia, mas a negociação realmente melou por conta de um problema físico, né, do jogador. O jogador não passou nos exames médicos. Vamos trazer atualizações aqui também sobre Benjamin Garré, sobre Rony, enfim. Vamos lá, mais um dia pouco movimentado no Vasco em relação a reforços, né? A lentidão continua imperando no Vasco na busca por atacante. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer comprar produtos oficiais do Vasco da Gama, você pode procurar a FUT Fanatics. O QR Code está na sua tela. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado ao site da FUT Fanatics. E lá você pode comprar produtos oficiais do Vascão ou outros produtos relacionados a esporte e receber no conforto da sua casa, beleza? O cupom Machão da Gama te dá 7% de desconto. Tamo junto? FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre o GB, né? Porque tava tudo certo, o GB seria vendido por 18 milhões de reais para o Fenerbahçe da Turquia e assinar por 5 anos, né, com o clube turco. Mas o negócio melou. O GB já havia até viajado para a Turquia para realizar os exames médicos e assinar o seu contrato com a equipe turca. Mas o negócio envolvendo o GB melou e o atacante vai voltar para o Vasco da Gama. O Fenerbahçe desistiu da operação após detectar um problema na perna direita do jogador. Internamente, o Vasco entendia que não se tratava de um caso cirúrgico, porém os turcos acreditam ser necessária ali uma intervenção cirúrgica, pois apenas parte do ligamento está sustentável, segundo os exames médicos, né, da equipe turca. A informação foi primeiramente divulgada pela imprensa da Turquia, no vídeo anterior eu até falei sobre isso, e depois foi confirmada aqui pela imprensa brasileira também. O GB vai voltar ao Vasco da Gama, o negócio melou. Eu imagino que seja muito frustrante, né, para o GB, porque muito provavelmente ele estava animado, né, com a possibilidade de ir jogar na Europa. O Fenerbahçe é um dos principais clubes da Turquia, né, um contrato de 5 anos, provavelmente com uma melhoria salarial. Então o jogador devia estar bastante animado, né, com o seu futuro. E aí é recusado nos exames médicos, vai voltar ao Vasco. E essa recusa, né, nos exames, acho que acaba, de certa forma, até comprometendo uma possível outra venda do GB, já que fica, entre aspas, manchado por ter sido recusado nos exames médicos do Fenerbahçe. Bom, o negócio melou e o GB está de volta, né? Vai pegar o voo de volta para o Vasco da Gama. Tomara que aqui no Vasco ele se recupere e consiga dar sequência na sua carreira de uma forma muito positiva, ajudando o Vasco, afinal de contas, é um jovem com muito talento. Vamos falar agora aqui sobre atacante, né? Enfim, tá difícil, hein? Tá difícil o Vasco arrumar atacante. Hoje foi mais um dia sem muitas novidades, né, em relação a isso. O Vasco muito lento no mercado, impressionante a lentidão de Marcelo Santana, de Pedrinho, de Felipe. O time do Vasco clama por reforços e a diretoria continua parada, se escorando em muletas, né? Se escorando em fantasmas do passado, transferindo problemas para tal da herança maldita, enfim, para aquele monte de desculpas que a gente já está acostumado e cansado de ouvir. O problema é que mês que vem já começa o Campeonato Brasileiro e o Vasco não tem um time minimamente competitivo
para disputar o Campeonato Brasileiro. Bom, sobre possíveis reforços, tenho duas atualizações aqui para trazer, uma sobre o Rony e a outra sobre o Benjamin Garré. Sobre o Rony é o seguinte, informação da Aline Nastari, o Rony jogador do Palmeiras. A proposta que o Vasco fez pelo Rony foi aquela lá atrás que não evoluiu. Hoje não tem negociação em andamento entre Vasco e Palmeiras pelo Rony. O staff do Rony demonstrou muito respeito pelo Vasco, sabe do interesse, do Vasco em ter o jogador, mas a proposta que o Vasco fez não agradou. Naquela ocasião, o Vasco ofereceu uma proposta com alguns benefícios, para tentar superar ali os limites financeiros que o clube tem, mas não agradou o Rony e seu staff, e desde então a coisa não evoluiu. Em relação ao Benjamin Garré, informação dos companheiros do NTCast, o atacante foi oferecido ao Vasco nas últimas semanas. O Vasco demorou para entrar em contato com os intermediários que ofereceram ali o jogador, porque tinha outras prioridades. Como o Vasco não conseguiu avançar em outras situações, o Garré virou uma possibilidade bem real. O Vasco resolveu abrir negociações pelo atacante e as conversas estão ocorrendo de forma positiva. Está faltando aí alguns passos, mas as tratativas evoluíram nas últimas horas e pode acontecer aí um desfecho positivo pelo atacante Benjamin Garré, que está no futebol da Rússia, jogador que tem passagens pela base do Manchester City, base da seleção argentina, jogou também no Racing e no Huracan, no futebol argentino. Então, sobre possíveis reforços, é isso que eu tinha para trazer. Agora, nada muito empolgante, Eu sei, realmente tá complicado. Agora vamos falar sobre Copa do Brasil, porque o jogo entre União, Rondonópolis e Vasco, que vai acontecer na próxima terça-feira, tem um novo local. Ficou acertado que o jogo marcado para o dia 18, próxima terça, será disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Anteriormente, o duelo estava marcado para o estádio Lutero Lopes, lá em Rondonópolis. A equipe mato-grossense alegou dificuldades financeiras e optou por vender o mando de campo. Em nota oficial, o clube ressaltou que buscou manter a partida na sua cidade, lá em Rondonópolis, e revelou que vai receber R$700 mil pela venda do mando de campo. O clube alegou que não conseguiu parceiros comerciais ali na cidade de Rondonópolis para manter o jogo lá e por isso resolveu vender por R$700 mil lá para o Espírito Santo. Essa será a segunda partida do Vasco no estádio Kleber de Andrade em 2025. O Vasco jogou em Cariacica também no empate em 2-2 contra o Volta Redonda pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Então, na próxima terça, o Vasco volta ao Espírito Santo, dessa vez para enfrentar o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Copa Sul-Americana agora, já temos data aí para o sorteio. O Vasco vai descobrir quem serão seus oponentes na Copa Sul-Americana daqui um mês. O sorteio vai acontecer no dia 17 de março, às 20 horas, na cidade de Luque, lá no Paraguai, na sede da Conmebol. Então, no dia 17 de março, a gente vai conhecer aí o grupo do Vasco, na Copa Sul-Americana. É isso, meus queridos, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, até a próxima. Fui!